Oi pessoal, quem está falando aqui é Sandro San, criador do programa Vendedor de Milhão e autor do livro Armadilha de Vendas. E hoje eu estou aqui porque eu queria, dar uma dica para vocês e eu queria falar de uma coisa que me aconteceu outro dia, né? Alguns dias atrás eu fui chamado para dar uma palestra por um grupo de representantes de vendas de uma indústria farmacêutica, tá? E essa palestra ia acontecer depois de um treinamento que eles iam ter. Eles iam ter uma reunião de demonstração de resultados, né? Aquela reunião de cobrança, de metas. E à tarde, tá? Às 3 horas eu ia entrar fazendo uma palestra. Eles vão estar 2 dias fazendo uma reunião e eu ia dar no último dia essa palestra, tá? Eu cheguei lá, o pessoal estava todo mundo desmotivado. Eles estavam, abatidos, imagino, né? 2 dias ali. E eu cheguei assim, entrei na sala e realmente eles não estavam muito animados para poder me ouvir falar. E quando eu cheguei, que eu vi aquelas caras, né, todo mundo encostado nas cadeiras, eu tomei assim um susto na hora, mas eu decidi que eu ia transformar aquele momento, tá? E como é que eu ia fazer isso? Muito fácil. Eu contei uma história. Assim que eu entrei naquela sala, eu comecei a contar uma história para eles, tá? Eu contei a minha história, eu contei uma coisa que tinha acontecido comigo como vendedor, como é que eu tinha começado nessa área de vendas, falei de algumas dificuldades que eu tive e imediatamente, na hora que eu comecei a contar aquela história, eles começaram a se levantar da cadeira, né, a se encostar melhor e parar para prestar mais atenção naquilo que eu estava falando, tá? Enfim, e depois de contar essa história, eu dei início à minha palestra, ao treinamento que eu ia fazer naquele dia. E no final, eles, foi super bacana, eles aplaudiram, ficaram animados, felizes. E melhor do que isso, conseguiram absorver o que eu estava explicando para eles naquele treinamento, tá? E por que eu estou contando isso para você aqui agora? Porque a história é uma das grandes armas que nós, profissionais de vendas, temos na hora da gente vender, tá? Quantas vezes você chega para conversar com um cliente e o cliente está assim, meio, com o olhar meio perdido, meio sem saco de receber, não está muito afim de falar com você e você fica, né, sem saber o que fazer naquela hora. E eu queria te dar essa dica: tenha sempre uma história, conta uma história, leva sempre uma história contigo, tá? A história tem um poder muito grande, a história cria uma conexão com o cliente, principalmente se você contar uma... É claro, você não pode contar qualquer história, tá? Você tem que procurar contar uma história que seja uma história que tenha a ver com o cliente, uma história que o cliente de alguma maneira possa se... Deixa eu trocar o braço aqui porque está doendo aqui no braço. Seja uma história que o cliente de alguma forma possa, se identificar, possa... Você possa se conectar com ele, tá? Você tem que contar uma história que seja aquela história que... Pode ser uma história... Umas vezes... necessariamente não precisa ser uma história sua. Você pode contar uma história de um outro cliente, de preferência um cliente igual aquele. Você pode falar assim: olha, você sabe que uma vez eu atendi uma empresa, e é uma empresa no segmento igual a sua, e ele tinha um diretor de recursos humanos que tinha um papel igual ao seu, e eles passavam por essa dificuldade XYZ. E nós conversamos com eles e, implementamos um programa lá dentro e fornecemos uma solução X. E sem entrar muito em detalhes, tá, do produto, mas você comenta assim: nós fornecemos uma solução X e eles resolveram aquele problema. E além de resolver aquele problema, eles tiveram uma melhora grande no desempenho e, tiveram benefícios tais. Então, quando você usar o poder da história na hora que você se conecta com o cliente, tá? A história, ela faz com que o cliente passe a prestar mais atenção naquilo que você está falando, tá? Você usar a história, e principalmente quando você usar a história no começo de uma conversa de vendas, é muito legal, porque você consegue trazer a atenção do cliente, você consegue gerar uma conexão com aquele cliente, tá? E você consegue gerar o que eu chamo de credibilidade fora de série, tá? Quando você conta uma história verdadeira, você gera uma conexão muito forte, uma credibilidade muito forte, tá? Principalmente quando a sua história, ela passa... Porque eu falo história, não é uma história, tá, gente? Não é uma piada, não. Porque quando você
conta uma história, e principalmente quando essa história tem um momento de dificuldade, tá? Quando você fala para o cliente, olha, eu passei por isso, ou eu atendi um cliente que ele passou por essa situação, e essa situação trouxe esses problemas, e aqueles problemas, e assim, e ele superou isso. Quando você conta uma história de superação, e o cliente está passando por aquele mesmo problema, tá? Quando você consegue gerar essa identificação, ele está passando por aquele mesmo problema que você conseguiu, que você está explicando na história, nossa, o poder disso é muito forte, tá? O poder disso é muito forte, porque gera com ele, tá passando um cara aqui atrás, gera com ele uma conexão, gera com ele assim ele gera uma cumplicidade do cliente com você, tá? Então é isso, gente. Essa é a minha dica de hoje. Da próxima vez que você tiver que fazer uma visita de vendas, não esqueça, usa o poder da história. E se você não tem uma história, procura os seus colegas na sua empresa, tá? Talvez você não tenha atendido um cliente como aquele, mas certamente alguém na sua empresa, ou algum outro colega, algum representante, algum franqueado, enfim, alguém que trabalha no mesmo negócio que você, ou que usa o mesmo método que você para resolver o mesmo produto que você, o mesmo serviço que você para resolver um problema do cliente, talvez eles usem a mesma coisa, e você busca histórias, tá? Carrega consigo um banco de histórias e usa a história para você poder gerar conexão com o cliente. Isso vai facilitar muito na hora de você fazer uma venda. É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.